Paz do Senhor, meus irmãos. Nas quartas-feiras o pastor tem ministrado aqui sobre batismo, tendo em vista que exatamente nesse momento em que nós estaremos reunidos em aldeia, haverá também o batismo, o batismo nas águas. Então, eu falarei também sobre este assunto aqui, a pedido do nosso pastor, e para isso nós vamos começar com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero pedir aos irmãos que estejam orando por Isaac, meu filho, porque ele ficou quase uma semana internado e voltou tendo que fazer alguns tratamentos, e a gente está fazendo os tratamentos e graças a Deus tem evoluído bem. Peço que os irmãos continuem, os que estão orando que continuem, aqueles que nem sabiam que orem para que Deus restaure totalmente a saúde do meu bebê. Amém? Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, a palavra de Deus diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Curva a sua cabeça e vamos fazer uma rápida oração. Pai, estamos na tua presença, mais uma vez gratos a ti por isto. Eu te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor me ajude, que o Senhor fale, meu Deus, apesar de mim, com a tua igreja, que eles saiam daqui, Senhor amado, tendo aprendido mais a respeito de uma ordenança que o Senhor nos deu, tão importante, Senhor, e que nós nunca negligenciemos as verdades, Senhor amados, que serão postas aqui e que serão expostas através desta pregação. Deus Altíssimo, nos ajuda para que a cada dia nós estejamos mais perto de Ti. Apesar de mim, alimente o seu povo. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto clássico quando a gente vai tratar sobre batismo em águas. Os irmãos já sabem que existem outros batismos
que não são feitos em águas, né? Os cristãos costumam falar sobre 3 tipos de batismos. Isso só para a gente lembrar, não é? O primeiro batismo é aquele em que nós somos cheios do Espírito Santo, que acontece no ato da conversão verdadeira, a conversão sincera. Quando a gente se volta para o Senhor, quando a gente de fato passa a ser um verdadeiro cristão, nós somos cheios do Espírito Santo, e alguns chamam isso ou esse momento de batismo. Mas é mais tradicional, é mais comum nós, e sobretudo porque somos pentecostais, falarmos sobre 2 tipos de batismos: o batismo em águas e o batismo chamado de batismo com o Espírito Santo. Alguns dizem com fogo, por uma interpretação do texto bíblico, e eu nem vou entrar por esse caminho aqui hoje. Mas é esse batismo, segundo a nossa crença, isso está registrado no nosso EDID, o primeiro sinal de que a pessoa recebeu esse tipo de batismo é que ele fala em línguas, tá? Ele fala a língua que não é dele, fala em outras línguas. E o batismo que nos é tradicional e que será praticado por ocasião do piquenique da família, é o batismo em águas, e é sobre esse que eu quero falar aqui. O batismo em águas é o ato de alguém entrar, ser submergido na água. É isso que a gente tem, inclusive, no nosso livro de ensino e governo, tá? Eu vou trazer a definição aqui de batismo, exatamente aqui está no nosso livro de ensino, EDGID, que inclusive aqueles que são novos convertidos precisam ter acesso, porque quando uma pessoa se batiza, ela passa a ter que seguir, obviamente, a Bíblia em primeiro plano, e também aquilo que está posto no nosso livro de ensino e governo. E lá no livro de ensino diz que o batismo em águas consiste em submergir, inundar ou sepultar abaixo da superfície da água e tornar a erguer-se novamente. O batismo em águas não é uma porta para entrar na igreja, mas um ato de obediência após a conversão. Então, segundo a gente pratica, batismo em águas é por submersão ou por imersão. Mas não existe apenas esse tipo de batismo. Existem outros tipos de batismo, pelo menos 2 deles eu quero citar aqui, tá? É o batismo por aspersão, em que consiste no derramamento, na aspersão pela água. A pessoa não fica submersa, ela apenas tem a água respingada sobre a sua cabeça. O batismo por efusão, que é aquele tipo de batismo que se pega geralmente uma taça ou uma jarra e se derrama na cabeça daquele que está sendo batizado. Então esses são tipos de batismos também que se costuma praticar. Eu não julgo que esses tipos de batismo sejam errados, tá? Também não acho que aqueles que praticam esses tipos de batismos não são nossos irmãos ou não são cristãos. Eu acho que se trata apenas de um procedimento que a igreja adota. Nós praticamos o batismo por imersão, e assim continuará sendo, porque está posto no nosso EDGID. Mas eu não julgo que seria pecado batizar de outra forma, tá? Então, porque algumas pessoas, quando descobrem que outras igrejas evangélicas fazem batismos que não são diferentes, já dizem assim: mas esse pessoal não é crente, esse pessoal não vai para o céu. E a gente não pode entrar por esse caminho, porque nós estamos tratando sobre algo que é simbólico. O batismo em águas é um símbolo. Símbolo de quê? É o símbolo de que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. E mesmo sendo um símbolo, não significa dizer que uma pessoa que é batizada é salva e que uma pessoa que não é batizada vai para o inferno. Não significa isso. A primeira
informação que a gente precisa ter sobre o batismo é que o batismo não salva. O batismo, seja ele praticado de qualquer forma, o batismo não salva. Não é porque o indivíduo se batizou, passou a fazer parte da membresia da igreja, que ele está salvo. Isso não significa salvação. Até porque se significasse salvação, muitas pessoas que não tiveram tempo de se batizar não teriam sido salvas. Isso aí incluiria até o ladrão na cruz, né? Que estava na cruz e disse assim, olhando para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É importante que você coloque isso na sua mente, que o batismo não salva, porque há muitas igrejas por aí, e eu não vou nem citar os nomes, mas há muitas igrejas por aí que entendem que uma pessoa só será salva se for batizada. E isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico. Agora, uma pessoa que faz parte de uma comunidade cristã, como a nossa igreja, que faz parte e que não quer ser membro da igreja, eu acho isso estranho. Por que acho isso estranho? Porque eu julgo ser algo natural para uma pessoa que está inserida dentro de uma igreja ter vez e ter voz também para votar, para opinar, para participar das reuniões que os membros e apenas os membros podem participar. Então, se você faz parte dessa comunidade cristã, é bom que você faça parte por inteiro, tá? O batismo permite que você se torne membro da igreja e que possa ter vez e voz, por exemplo, nas nossas reuniões, que possa tomar a Santa Ceia junto conosco, que possa participar do culto de lava-pés, do ato de lavar os pés, que é também um sacramento da nossa igreja. Então essas coisas só são permitidas àqueles que são membros e membros da nossa igreja. Então, se você é da nossa comunidade, se você é da nossa igreja, para mim não faz sentido você não querer ser batizado, tá? Porque é isso que vai fazer com que você seja inserido dentro dessas possibilidades que a gente costuma praticar aqui. Mas muito mais do que fazer parte das reuniões e dos eventos que a gente tem aqui, o batismo, embora não salve, é uma ordenança de Cristo. Embora não seja o batismo que salva, aquele que não quer se batizar, peca por não querer. E aí eu vou explicar. Vejam, em Mateus capítulo 28, nos versículos 19 e 20, Jesus, depois de ressuscitar, apareceu aos seus discípulos e disse assim, Mateus 28, 19 e 20: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma do batismo, e é a forma que a gente pratica, tá? O batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus disse aos seus discípulos: vocês devem ir, vocês devem pregar o Evangelho, e as pessoas que ouvirem o Evangelho, e que acreditarem, que crerem no Evangelho, deverão ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você imagina, os discípulos, depois de Jesus subir para o céu e pregar o Evangelho pelas aldeias, pelas cidades, e pregar o Evangelho, as pessoas receberem o Evangelho, e eles dizem assim: vem aqui, vou batizar você. Não quero ser batizado não. O batismo é mais uma confissão pública de que você tem dono, de que você é servo de Jesus. Desde que casei eu uso aliança. Isso aqui significa que eu tenho uma dona. Já imaginou eu casar e dizer assim: não vou usar aliança não, esse negócio de aliança.
Existem casais que fazem isso? Existe, mas é estranho. É muito estranho. Porque isso aqui é uma confissão pública. Onde eu chego, as pessoas sabem. Esse cara bonito é casado. Falei bonito com certa timidez, porque é uma questão de opinião, né? Mas essa é a minha. Esse cara é casado. Porque eu uso aliança. Então o batismo não é a nossa aliança com Jesus, mas é mais um símbolo que a gente tem com Ele. É mais uma forma de demonstrar que nós estamos ligados a Deus. Então, por isso também é interessante, é importante que as pessoas se batizem, que tenham vontade de se batizar. Um texto parecido com esse que eu acabei de ler é Marcos 16, 15 e 16. Em Marcos 16, 15 e 16 a Bíblia diz assim, é o mesmo contexto, tá? E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero só destacar que Jesus não falou aqui, quem não crer e não for batizado, porque se ele tivesse dito isso, aí eu teria que pregar e dizer a vocês que o batismo é um dos critérios para a salvação. Mas Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o que faz com que uma pessoa seja condenada é não crer em Jesus. Então, qual é o critério para o batismo? O critério que existe, e o único critério bíblico que existe para o batismo é este: crer. Veja que na conversa, e a gente volta lá para Atos 8, na conversa que Filipe, que é um apóstolo de Jesus, está tendo com o eunuco etíope, ele vai explicando o evangelho, começando pelo texto que o eunuco estava lendo. Ele vai explicando que aquele sobre quem Isaías falava, e o texto está registrado em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 7, tá? E foi levado ao matadouro como ovelha, esteve mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e por aí vai. O eunuco está lendo este texto e ele não está entendendo o que estava lendo. Aí o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que nos esclarece a sua palavra, por isso é importante a gente orar antes de fazer a leitura bíblica. Antes de ler a Bíblia é bom a gente orar, porque nós estamos pedindo ajuda do escritor, isso é extremamente importante. Então Filipe está explicando aquele eunuco que era da Etiópia, era um dos mordomos da rainha de Candace, rainha Candace da Etiópia, na África. E esse homem estava saindo de Jerusalém, voltando para sua terra, lendo. O Espírito Santo diz assim: Filipe, tem um lugar que eu quero que você vá, porque lá tem uma pessoa que está precisando ouvir o evangelho. Aí Filipe: sim, Senhor, pode me dizer onde é esse lugar? Aí o Espírito Santo do Senhor diz: vá para o caminho do caminho de Jerusalém para Gaza. Este caminho está deserto. Veja, Deus está mandando Filipe para um lugar deserto. E ele não questiona, ele vai, se levanta e vai. E aí ele corre ao lado daquele carro, daquele eunuco, e ele certamente estava fazendo a leitura em voz alta. É inclusive uma estratégia para se entender e para se absorver o texto, para se aprender. Ele estava lendo o texto em voz alta, e Filipe, correndo do lado do carro, ouviu a leitura e perguntou a ele: você está entendendo o que você lê? E o homem disse: como é que eu vou entender o que eu estou lendo se não existe alguém para me explicar, se não há um professor aqui para me ensinar? Aí Filipe
se dispôs, obviamente, a ensiná-lo a respeito daquilo. Ele mandou parar o carro e Filipe subiu e começou a explicar sobre Isaías. E depois de Isaías, ele, obviamente, falou outras passagens bíblicas e, claro, ele pregou o evangelho de Jesus para aquele eunuco etíope. A prova disso, de que Filipe não se limitou àquele texto, é que no versículo 35 está escrito assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então ele começa por Isaías 53 e fala outros textos e anuncia o Senhor Jesus Cristo àquele homem. E aí Filipe vai pregando. Certamente naquela pregação ele já fala sobre o batismo, sobre a necessidade de que aquele homem tinha de se batizar, porque ele estava obedecendo o mandado de Jesus. Vocês têm que ir, eu acabei de ler, tem que pregar o evangelho a toda criatura, eles vão ouvir, os que ouvirem e crerem serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Filipe falou isso para o eunuco. Versículo 36: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem me impede que seja batizado? Olha, Filipe, as águas aí, o que é que me impede que eu seja batizado hoje? Aí Filipe diz assim: é lícito, é permitido, é bom, é maravilhoso que, se você crer de todo o seu coração, você seja batizado. Aí ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dentro do contexto que a gente vive, uma pessoa dizer que crê em Jesus pode não significar muita coisa, porque nós vivemos num país cristão, em que praticamente todo mundo já ouviu o evangelho, todo mundo já ouviu sobre Jesus. Mas Filipe está pregando aqui para um homem que é da África, um homem que é da Etiópia. Claro, ele tinha alguma ligação com os judeus, porque o texto aqui a gente leu que ele havia ido a Jerusalém para a adoração. Então, certamente ele era um judeu que estava vivendo na África, vivendo na Etiópia, e que alcançou um grande status, sendo um dos chefes, o cuidador dos tesouros da rainha da Etiópia. Então, esse homem não é de Jerusalém. Esse homem certamente nunca tinha escutado falar sobre Jesus, e Filipe falou a ele sobre Jesus, disse o que Jesus havia feito, certamente pregou sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Isso havia acontecido há algum tempo, talvez há poucos anos, talvez há alguns meses ou algumas semanas, e aquele homem está abrindo a sua boca e está dizendo: eu creio nesse homem, eu creio que ele é o Filho de Deus. Ele não viu Jesus como muitos viram, mas ele ouviu a pregação de Filipe e ele creu de todo o seu coração, de verdade, e mandou o carro parar. Parem o carro. Ambos foram para as águas e Filipe o batizou. Por que é que a nossa igreja adota o batismo por imersão? Certamente porque a nós parece que esse texto aqui demonstra que ali havia uma quantidade significativa de águas para que a pessoa, o eunuco no caso, pudesse ser submergido nela. Talvez também porque João Batista batizava sobretudo no Rio Jordão, e lá também havia água em abundância. E esse batismo, se fosse um batismo por aspersão, se fosse o batismo por efusão, Filipe mesmo poderia descer as águas, pegar lá um pouco de água e dizer assim: não, fica aqui no carro, eu vou lá, pego a água e batizo você aqui no carro mesmo. Então, poderia ser, tá? Mas, enfim, como se trata de um símbolo, a gente não vai brigar com o símbolo. Mas
eu acho bonito o batismo em águas por imersão. Até porque um dos sentidos, um dos significados do batismo é que a pessoa está sendo, foi isso que aconteceu com os batizados que estão me ouvindo aqui hoje. Quando a pessoa desce as águas, ela está sendo sepultada, e quando ela ressurge, é como se fosse a ressurreição para uma nova vida com Cristo. Na maioria dos casos, este sepultamento, espiritualmente falando, não acontece por ocasião do batismo, acontece quando a pessoa se converte para Cristo de todo o coração. E aí já há a lavagem do Espírito Santo na vida dela, já há a regeneração, ela nasce novamente e ela já está limpa, já está pura. Mas como símbolo, veja que coisa linda, a pessoa desce as águas, está submersa, totalmente submersa, e aquilo simboliza a sua morte para o mundo, e quando ela ressurge das águas, ela está ressuscitando para Cristo, ou mostrando que morreu para o mundo e que a vida dela é com Cristo. Então esse simbolismo, nesse tipo de batismo por imersão, é algo realmente lindo, maravilhoso, e que para mim faz muito mais sentido. E certamente por causa disso, nossa igreja tem nossa igreja pratica esse tipo de batismo. Um batismo que deve ser feito depois de a pessoa de fato confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí vocês podem me perguntar, não vão porque nem é escola dominical, mas se fosse escola dominical vocês poderiam me perguntar: Emerson, se o único critério para o batismo é que a pessoa creia em Jesus Cristo e que confesse isso, por que que na igreja aqui tem que fazer discipulado, tem que ser o pastor que tem que batizar, tem que não sei o que, parará, um monte de coisa? Porque parece-me que no sentido bíblico, qualquer pessoa que saísse para pregar o evangelho, e obviamente ali não tinha nem como uma autoridade religiosa dizer assim, ó, vai e prega o evangelho. Não, as pessoas pronto, esse etíope aqui, quando ele chegou na Etiópia, ele espalhou o evangelho na Etiópia, e era ele que batizava as pessoas na Etiópia. Então, o batismo no sentido bíblico é, a pessoa creu, foi batizada, automaticamente. E por quem? Por aquele que pregou o evangelho. Então não tinha que ser o ministro ordenado, o sacerdote do não sei das coisas. Não é. Era um crente que pregava o evangelho, a pessoa se convertia e era batizada. Era assim que funcionava. E por que que hoje a gente não faz assim? Por que que hoje tem um procedimento, a igreja adota um procedimento? É preciso que vocês entendam, isso aqui eu nem estava pensando em trazer, mas eu vou explicar, porque é uma coisa que eu queria que tivessem me explicado já há muito tempo, então eu vou explicar para vocês. Imagine que uma determinada igreja tem 30 pessoas que são membros da igreja. São essas 30 pessoas que votam, que decidem as coisas, que dizem, ó, isso aqui pode ir na igreja, isso aqui não pode, a Bíblia diz isso, enfim. Aí você imagina que um pessoal de um movimento estranho aí do mundo resolva alterar todo o regimento daquela igreja. Aí tem 30 membros na igreja, 35 pessoas do nada se juntam e se convertem. Aí na mesma hora se juntaram, se converteram, na mesma hora são batizadas, passam a integrar a membresia da igreja e começam a ter vez e voz e a votar coisas que são contrárias à fé cristã dentro das reuniões, por exemplo, reuniões administrativas, e aquilo que votarem vai ter que ser cumprido, porque serão maioria. Entendeu? A igreja é uma organização, ONG, organização não governamental. Então, é por isso que ela tem um regimento. É por isso que a alteração, de alguma forma, nos procedimentos que a igreja adota, só pode ser feito por meio de uma assembleia. E quem vota na assembleia são os membros. Já imaginou se pessoas com visões
deturpadas e com intenções malignas resolverem fazer isso, por exemplo, numa determinada igreja. Por isso que tem um procedimento. Pessoas se convertem, tem que dar bom testemunho, passa geralmente pelo discipulado, depois disso o pastor batiza. Então há um procedimento, porque a igreja, existe igreja, vou falar sobre igreja, existe igreja que é o corpo de Cristo, que são os verdadeiros cristãos que estão aqui e espalhados pelo mundo, corpo de Cristo. E existe igreja enquanto instituição, enquanto organização. Então, igreja, enquanto organização, precisa se resguardar. Por isso que existem esses passos a serem seguidos, a fim de que a pessoa seja batizada. Mas no sentido bíblico, creu, já pode ser batizado. E qualquer um pode batizar, tá? Mas a igreja, enquanto organização, repito, precisa se resguardar. E eu estou apresentando só um motivo. Poderia apresentar vários. Estou apresentando só um, do porquê nós temos essa maneira de proceder. E digo nós porque eu faço parte desta igreja e a maioria das igrejas evangélicas fazem deste modo também. Bom, então Filipe anuncia o evangelho, o eunuco confessa Jesus Cristo, eles descem do carro, Filipe batiza aquele homem, e depois de Filipe tê-lo batizado, Filipe some. E eu não estou usando uma figura de linguagem. Filipe de fato sumiu, desapareceu na frente do etíope. Aí o etíope poderia dizer: eu estava diante de um anjo e não sabia, né? Porque se acontecer com a gente vai dizer que é um anjo. Mas não era um ser humano. Só que assim como acontecia com Elias, aconteceu com Filipe no Novo Testamento. O Espírito Santo, veja o versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Olha a alegria da salvação. Olha a alegria por ter o Espírito Santo de Deus na vida. Ele voltou para a sua casa jubiloso e foi seguindo o seu caminho. E segundo o texto, Filipe se achou em Azoto e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então Filipe continuou o seu caminho, pregando o evangelho, anunciando Jesus Cristo e batizando as pessoas conforme a orientação do seu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há outro texto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Por favor, abra a Bíblia em Atos 10, 44. Atos 10 e 44. Aqui é a passagem do centurião Cornélio. E os irmãos devem lembrar. Ele pediu para chamar Pedro, amando do Espírito Santo. Ele pediu para chamar Pedro. Pedro foi e começou a anunciar Jesus Cristo àqueles homens. A falar sobre Jesus, a falar sobre a palavra e a falar sobre o Espírito Santo. 10 e 44 de Atos, a Bíblia diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, como desceu lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, porque Cornélio não era judeu, os familiares de Cornélio não eram judeus, e eles estavam reunidos na casa de Cornélio, sedentos do evangelho. E
Pedro estava pregando, e enquanto ele ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, enquanto eles ainda estavam ouvindo a Pedro. E aí os homens que tinham ido com Pedro, versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Então eles começaram a falar em outras línguas ou outros idiomas, tá? E isso é o dom do Espírito Santo. Esse batismo aqui é um dom do Espírito Santo, um dom que nós todos devemos buscar, mas é um dom que eu entendo que nem todos receberão, porque é um dom, tá? Mas todos devemos buscar. Então o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, porque eles ouviram, versículo 46, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. São os gentios que estão falando em línguas e magnificando a Deus. Versículo 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, eu posso deixar de batizar esses homens gentios, porque eles são gentios, porque eles não são da circuncisão. Eu posso deixar de batizar esses homens, tendo eles recebido o Espírito Santo, eles já são salvos. Como eu negarei a esses homens o batismo? Versículo 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhes que ficasse com eles por alguns dias. Sabe o nome disso? Sede. Aqueles homens receberam o batismo do Espírito Santo, e Pedro disse: eles já estão falando em outras línguas, eles receberam o dom assim como nós recebemos, o Espírito Santo já atuou na vida deles. Como é que eu posso negar o batismo nas águas a esses homens? E aí Pedro sabia que teria um grande problema com a igreja de Jerusalém, mas ele batizou aqueles homens conforme a orientação de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a sede daqueles homens era muito grande. Eles rogaram. Rogar, meus irmãos, não é simplesmente você dizer assim: Pedro, você teria alguma coisa para fazer? A gente queria que você ficasse por aqui. Não é bem assim. É: Pedro, por favor, olhe, nós precisamos ouvir mais sobre Jesus. Nós precisamos ouvir mais sobre esse evangelho. Nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo. Nós precisamos ouvir mais de Deus. Por favor, fica, Pedro, e anuncia mais, conta mais, fala para a gente mais o evangelho. E Pedro ficou com eles por mais alguns dias. Isso aqui é sede de salvo. Isso aqui é sede de salvo. A gente nunca pode, nós que somos salvos, nunca podemos perder a sede por ouvir a palavra de Deus. Eu acho muito estranho quando alguém não valoriza a palavra, diz que é cristão, mas não valoriza a palavra, não procura estudar a palavra, não se fortalece na palavra. Isso é muito estranho. Na verdade, não é uma atitude de um verdadeiro cristão, porque um verdadeiro cristão tem sede de Deus, tem sede da sua palavra, tem sede por ouvir o evangelho e tem sede de descer as águas. Isso faz parte da aproximação que a gente tem com Cristo. Isso faz parte do grito que a gente dá ao mundo de maneira muito explícita, para dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E uma das formas de testemunhar é por meio do batismo. Você testemunha de quem você é. Você testemunha que você tem um pacto com Cristo quando você se batiza nas águas. Então é importante que esse ato seja feito. É importante que aqueles que não são batizados ainda sejam batizados nas águas e passem a fazer parte
dessa comunidade não apenas como congregados, mas como membros efetivos desta igreja. Amém? Deus abençoe.